Agenda Espírita Brasil. Aqui você encontra eventos nacionais e internacionais, notícias e conteúdo espírita de qualidade, atualizações diárias em palestras, estudos, vídeos, textos e mensagens para você estudar a doutrina espírita. Acesse agora mesmo www.agendaespiritabrasil.com.br. Consolando ou esclarecendo, a Agenda Espírita Brasil leva o espiritismo para todos os corações. Olá, você que acompanha aqui a Agenda Espírita Brasil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma explanação. Muito prazer, eu sou Mariana e eu estou aqui com o meu convidado, André Marouço. Correto, André? Ou correto, Marouço? Isso mesmo. Não, é Marouço mesmo, tá certo. É Marouço, né? O André vem fazer uma explanação para nós, falando sobre o difícil e importante desafio de me tornar eu. Gente, para nós que somos espíritas, trabalhamos diretamente, né? Falamos constantemente sobre reforma íntima e fazer essa construção do eu em cima dos preceitos, né? Dos ensinos de Jesus. O André tem muita informação para compartilhar conosco. Para quem não conhece o André, ele é psicoterapeuta e cineasta. Trabalhou em grandes produções, como, por exemplo, o filme, né, O Livro dos Espíritos. Foi diretor na TV da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de rádio. Dirigiu documentários bem conhecidos também no meio espírita, como Paulo de Tarso e o Cristianismo Primitivo, Além da Fumaça. Atuou ainda em emissoras, né, como a TV Cultura, a TV Globo, o SBT, e também como psicoterapeuta, né, formada em marketing, faz psicologia, psicanálise, hipnose clínica. Entrou na doutrina espírita desde 89 e a partir de 2021, né, começou a trabalhar na divulgação, correto? Sim, não, só colocar uma coisinha ou outra aí, assim, eu me tornei espírita realmente em 1989, trabalho na divulgação espírita, eu diria, desde o ano de 2003, né, em 2021, o que ocorreu foi que eu passei a trabalhar no espiritismo a partir de uma ótica um pouco diferente com aquela que eu trabalhava até o ano de 2021, me atendo mais a Allan Kardec, me atendo principalmente à obra de Allan Kardec, e é isso que nós faremos aqui, né? Não atuo mais, hoje eu resido em Portugal, não atuo mais em nenhuma emissora de televisão brasileira, hoje meu trabalho é ser psicoterapeuta e cineasta. Ai, que maravilha, maravilha, porque eu falo assim, é importante ter essa visão, trabalhando em cima de Kardec, que eu acredito que é a base da doutrina espírita. Lembrando que a doutrina espírita, ela foca mesmo na construção do indivíduo, não é uma... todo mundo fala, é ciência, filosofia e religião, mas a proposta de Kardec não foi transformar nessas três para a grande massa. Ele nunca desejou isso. Ele trabalha exatamente a transformação do indivíduo. Ele quer que as pessoas busquem a doutrina pela sua própria transformação, porque tanto que ele fala da transformação moral, né? E tanto que se você lê as obras de Kardec, ele fala da transformação moral e ele fala sempre do bom senso. A cada 3, 4 palavras, sempre tem uma palavra bom senso para tudo. André, fica à vontade para dar essa explanação, para a gente entender como é que é difícil e é importante desafio de tornarmos eus, todos nós aqui. Fica à vontade. Vamos lá. Obrigado, Mariana. Obrigado a todos os amigos e amigas que fazem parte da Agenda Espírita Brasil. Obrigado a você que está nos acompanhando, né? É uma alegria enorme poder passar esse tema para você durante esse tempo que estaremos juntos. Eu sou mesmo eu? Olha que pergunta. Espíritos é uma filosofia, né, de caráter errônea, entende o espiritismo como religião. O espiritismo não é uma religião. O espiritismo é uma ciência, é uma filosofia
que nos mostra a importância e nos propõe um caminho de religação de nós para com o Criador, mas ela não é uma religião no estrito termo da palavra religião. Né? Quase sempre quando a gente pensa em religião, a gente pensa em dogma. O espiritismo tem dogma? A gente pode dizer, tem o dogma da reencarnação, por exemplo. Mas, basicamente, esse é o dogma e da imortalidade da alma, né? Esse é o dogma. Uma tem, inclusive, tem uma relação direta com a outra. Você só pode reencarnar se a alma for imortal. Então, eu diria que, em linhas gerais, o grande dogma espírita é o da reencarnação. Mas ele não é uma religião no estrito senso da palavra. Nós não temos uma estrutura hierárquica, nós temos, por exemplo, na religião católica, nós temos o Papa, todo o clero, do Papa para baixo, todo mundo está obedecendo essa linha de comando. O Espiritismo não tem um sacerdote, o Espiritismo não tem sequer um líder, nós temos um guia, por assim dizer, que é Jesus, né? O nosso modelo e guia, mas nós não temos no plano da matéria alguém que é responsável e que diz vão por ali, não vão por aqui, e assim sucessivamente. Tem até algumas instituições que se arvoram esse papel, fugindo completamente da proposta do próprio Allan Kardec. Mas, enfim, essa é a questão que nós iniciamos a nossa explanação. Será que aquilo que chamo de eu sou mesmo eu? Para que você possa entender do que nós estamos falando, principalmente em se tratando de filosofia espírita, né? Principalmente em se tratando de reencarnação. Será que aquilo que eu sou parou para pensar a diferença entre o ser humano e o animal? Ao nascer, por exemplo, vamos pegar um animal, vamos pegar o bezerro, né? O bezerro sai ali do útero, né? Logo após o parto, rapidamente ele mesmo vai atrás da mama da mãe, né? Ou seja, boa parte dos animais é muito maior do que a autonomia do ser humano, que quando nasce, ou para nós espíritas, com o perdão é um completo idiota. Cuidadores, nós não nos equilibramos nas nossas duas pernas, nós não procuramos a mama da mamãe, né? Nós demoramos a engatinhar. Isso, você já parou para pensar? Intelectual, somos tão superiores aos animais, por que os animais não do que nós? Será que é por um projeto, ou melhor, por uma necessidade de esquecimento que é mais importante e urgente ao homem que não é ao animal? Explico. Das instâncias animais, não há uma noção de certo e errado. Esses animais, ou melhor, tudo é instinto. Beber, dormir, descansar e pronto, somos apensantes. A partir do momento em que nós perdemos, entre aspas, o paraíso da ignorância, e é muito interessante, tem uma frase que é muito clichê que diz assim, ignorância é uma bênção. Nas instâncias animais, nós éramos ignorantes quanto à lei divina. Então, nós acordávamos, tinha fome, nós íamos lá e matávamos um bichinho, roubávamos um ovo, o que quer que seja, para poder saciar a nossa fome, né? Se nós queríamos trazer herdeiros ao mundo, no caso o animal macho, ele vai lá e copula com a fêmea da sua espécie. Não existe uma entre certo e errado, né? A fêmea não é de um macho, pelo menos uma boa parte do mundo animal. A espécie, por exemplo, o pinguim, ele é monogâmico, é um macho para uma fêmea quase sempre a vida inteira. Mas no reino animal as coisas não são assim. Quando a gente vai na Gênese bíblica, perda do paraíso, para mim é muito claro que não é uma perda, mas a partir de agora, vocês se alimentaram do fruto da árvore do conhecimento. Se a gente for na Gênese bíblica, a gente vai ver que é exatamente isso que se encontra ali, né? Ninguém fala de maçã, né? É o fruto da árvore do conhecimento. A partir do momento que você tem o fruto da árvore do conhecimento, você está pronto para discernir entre o certo e o errado. Então, a partir de então, você passa a ter o livre-arbítrio para fazer suas escolhas. Para cada escolha, para cada semeadura, uma colheita. Só que nós, enquanto seres dotados de conhecimento, quando nós reencarnamos, o divino, né, aquilo que nos sustenta,
entendem que é preciso fazer dormitar as nossas más tendências. Só que não é possível fazer dormitar só as nossas más tendências. Dormita-se as más, mas dormita-se também as boas. Eu gosto de fazer analogia com um computador, né? Por exemplo, a gente compra um computador, o computador está funcionando e funcionando muito bem. A gente instala os softwares, ele roda com facilidade, a coisa vai adiante. Depois de 1, 2 anos, o que acontece? Esse computador começa a ficar lento. Começa a ficar pesado, os programas já não rodam com a mesma facilidade. O que a gente faz? Ou a gente compra um computador novo, ou a gente formata o computador, né? E o que é o formatar o computador? É apagar todo o registro que há no HD do computador para que a gente possa reiniciar, né? Só que o que acontece? O computador formatado, ele não tem nunca a mesma velocidade do computador novo. Por quê? Porque, de fato, os arquivos não são apagados, ficam vestígios no HD. Tanto é que muitos criminosos formatam os seus computadores, vai para a polícia científica, a polícia consegue fazer... É algo muito similar. Nós somos formatados, né, para que a gente possa, papai e mamãe, possam instalar na nossa área de trabalho amor, confiança, fé, paz, enfim, todos os adjetivos, por assim dizer, que nos fazem caminhar na senda do caminho que nos trará tranquilidade de viver, né? Só que papai e mamãe não são perfeitos em um planeta como o nosso de provas e expiações. Então, eles vão conseguir instalar alguns softwares muito bons, mas, com o tempo, aqueles softwares que ficaram formatados, a depender de como vai se dando a nossa infância, começam a vir para a nossa área de trabalho, quase como vírus, né? Então, o vírus da preguiça, o vírus da vaidade, o vírus da gula, o vírus da sexualidade transviada, deslocada, melhor dizendo, que não está dentro de um parâmetro construtivo, com todos esses vírus vêm sendo instalados. Então, o Criador, ele nos propiciou este recomeço, formatando as nossas más, só que também as nossas boas tendências. Por isso que o animal, quando reencarna, ele não precisa passar por essa formatação. O ser humano, sim. Senão muitos de nós, provavelmente, passaremos a mão na carteira do cirurgião obstetra, ainda nos centros cirúrgicos, né? Se formos ladrões em outras encarnações, ao reencarnar, quem sabe não levaríamos a carteira do cirurgião, né? Então, é necessário essa formatação. E aí nós nos formatamos, somos formatados, por assim dizer, começamos a nossa existência absorvendo o conhecimento que o papai, a mamãe, titio, professor, vizinho, amigo, sociedade, cultura, religião creem. Só que sociedade é essa que nós vivemos? É uma sociedade bem resolvida? Uma sociedade que ama? Uma sociedade que exerce a caridade? É uma sociedade que está ocupada na construção de um planeta justo, pacífico? Não. É uma sociedade de provas e expiações. Portanto, uma sociedade, vamos nos valer do dito dos espíritos, onde o mal é maior do que o bem. Então, assim como coisas boas, também vai nos entregando coisas que não são boas e, muitas vezes, conhecimentos, visões de mundo, cultura, que não condizem com a nossa forma de ver o mundo. Por isso a pergunta, será que aquilo que eu chamo de eu, sou realmente eu? Vamos para o segundo slide, olha que interessante. A formação do self social. Eu, como disse, sou psicoterapeuta, né? E há uma formação de uma identidade, isso desde a infância nossa, assim que nós reestreamos esse mundo, há uma formação de uma identidade
que possa ser a identidade onde a gente vai viver socialmente. Então, desde sempre, a gente aprende a agradar, a caber e a ter reconhecimento. Eu usei a imagem aí de uma forma de bolo, né? A gente aprende a se conformar, né? Então, eu não estou... a bagagem que eu trago das minhas encarnações pregressas, ela vai precisar, na atual encarnação, caber na forma social que eu vou encontrar, né? Então, a gente vai aprendendo a manejar isso. Só que nem sempre aquilo que a gente vai aprendendo a manejar, aquilo que a gente vai aprendendo a fazer, é realmente aquilo que é importante para o nosso crescimento. Muitas dessas crenças, desses valores, dessa cultura, nos é trazida por esta sociedade, que ainda é uma sociedade com grandes problemas, uma sociedade muito egoísta e muito materialista, né? Então, nós vamos deixando, entre aspas, de sermos eu, por isso que é aqui, a sociedade, o papai, a mamãe, o tio, o amigo, o vizinho. Isto é um grande desafio para todos nós, e muitos de nós estamos doentes psiquicamente porque não nos tornamos eu, mas nos tornamos o que o outro quer que nós sejamos, né? E aí, em tempos de rede social, isso é uma praga. Isso é uma praga. Por quê? Quem é que posta na rede social dívida vencida? Saldo de conta corrente negativa. Briga, DR, com o parceiro. Ninguém. O que a gente posta? Viagem, pratos lindos, a gente posta aquela imagem com o nosso amor cheio de paixão, né? Então as pessoas ficam vendo as redes sociais e falam, meu Deus, todo mundo é feliz, todo mundo viaja, todo mundo come pratos maravilhosos e eu aqui nessa vida dura, não tendo acesso. Eu tenho um amigo que chama o Facebook de fake book e eu sou obrigado a concordar com isso. Na rede social é fake. E é fake por quê? Porque a gente quer passar, e aí todos nós vamos adoecendo e deixando de ser eu para poder fazer coisas, né? Todos nós que nos encontramos em um planeta de provas e expiações, lidamos com muitas dificuldades, né? Então, não existe... Tem um trecho do Evangelho que fala que... Onde vocês pensam que vocês estão? Vocês pensam que estão encarnados em um jardim de delícias? Não, nós não estamos encarnados em um jardim. Relativamente atrasado. O planeta, segundo degrau da escala evolutiva. Uma imagem de que nós nos apresentamos com uma máscara para o mundo, né? A imagem que nós queremos que o mundo nos veja. Por quê? Porque deixa de ser aquilo que a gente efetivamente diz. Eu trouxe aqui uma frase de Platão, né, para que a gente possa entender como a reencarnação já é tratada já desde antes de Cristo, né? Tá lá. Tudo que vive só nasce do que é morto. Porque se as almas existem antes do nascimento, e se necessariamente para começarem a vida e existirem, não poderão provir de outra parte a não ser da morte do que está morto. O que está morto? Está morto o corpo. O espírito prossegue. E o corpo, ele sinaliza uma existência anterior, onde existiam vícios e onde existiam talentos, né? Aspectos positivos da nossa existência. Quando nós reencarnamos, nos dado uma nova oportunidade de crescer a partir das novas possibilidades que nos são ofertadas. Só que nesta reencarnação, muitas vezes, a gente aprende desde cedo o que é certo e o que é errado. Só que muitas vezes o que é certo, para mim, não é certo para Mariana, não é certo para você que está nos acompanhando. E muitas vezes o que é errado para mim, não é errado para Mariana e não é errado para você que está nos acompanhando. E uma sociedade de provas e encarnações está distante, preste atenção, isso é muito importante, está distante, a sociedade como um todo, o planeta Terra, 8 bilhões de criaturas, estão distantes de saber tudo que é certo e tudo que é errado, né? É
um grande desafio e muitas vezes um desafio ingrato e muitas vezes um desafio muito errado. O id, o ego e o superego, né? São 3 instâncias psíquicas. O id é a necessidade de ter prazer e de fugir da dor, né? Então, eu senti fome, uma instância psíquica vem e diz assim, você precisa comer, né? Eu encostei em algo que queima o meu braço, a mesma instância psíquica vai dizer, está doendo. Junto de valores e crenças que nos diz uma regra. Só que nem sempre o que a sociedade, para o conjunto de normas desta sociedade, é certo para o conjunto de normas dessa sociedade, mas pode não ser a partir do avanço que a sociedade vai experimentando. Quer ver um exemplo? No século XVIII, ter um escravo era certo. Tudo bem. Se eu tenho dinheiro, eu sou branco, o outro é negro, é afrodescendente, né? A própria igreja defendia por interesses de que aquele cara sequer tinha uma alma, em alguns casos, né? Então estava certo subjugar aquela criatura. Graças ao bom pai, na atualidade a gente sabe que isso está totalmente errado. Mas um dia esteve certo. A sociedade ela vai mudando para nos emprestar novas visões de certo e errado. E papai e mamãe, na infância, a gente acredita que eles sabem tudo que é certo e tudo que é errado. Tem uma letra do Legião Urbana que eu adoro. Você culpa seus pais por tudo, né? São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Isso é uma realidade, principalmente para nós psicoterapeutas. Muito de nós tem a ver com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso avô, com a nossa avó, com o nosso bisavô, bisavó, e com a sociedade que nós nos encontramos, né? Então, muitas vezes nós vamos deixando de ser eu para ser aquilo que a sociedade diz que é certo e errado. E muitas vezes, aquilo que a sociedade diz que é certo, não é certo. E aquilo que a sociedade diz que é errado, não é errado. Essas instâncias, tem um desenho do Pato Donald que eu gosto muito, né? Que é o desenho do Pato Donald personificado no ego, e o anjinho personificado no id, né? Ou melhor, o diabinho personificado no id, né? E o anjinho personificado no superego, né? O anjinho sempre dizendo para o Pato Donald tudo o que ele tem que fazer que é certo. E o diabinho sempre dizendo para o Pato Donald tudo o que ele quer que seja feito e que é errado. Porém, algumas vezes, o anjinho é o diabinho. E algumas vezes, o diabinho é o anjinho. Quer ver um exemplo, por exemplo? Quer ver um exemplo? Há alguns anos atrás, nós acreditávamos, e não era muito, nós acreditávamos que a homossexualidade, aliás, utilizávamos até a palavra homossexualismo, e o uso do sufixo ismo geralmente traz uma disfunção, né? Então, nós acreditávamos que o homossexualismo era um problema, era uma doença. Infelizmente, ainda tem gente hoje que acredita nisso, né? Vem a ciência, vem a filosofia, e o espiritismo ele anda de par e passo com a ciência e com a filosofia, e diz, olha, não tem nada de errado com isso, né? Gente, a matéria é perecível. Então, pouco importa se eu estou homem portador da genitália masculina ou se eu sou mulher portador da genitália feminina. O que eu sou? Um espírito. Se eu tenho uma relação com outro espírito, pouco importa qual que é a genitália dele. Essa relação é feita com amor, com apreço, com respeito, com ética, com completude. O que pode ter de errado nisso? Muitos dirão, é errado, está na Bíblia. Agora, a Bíblia, ela tem 2 movimentos. Um movimento antes de Jesus, um movimento depois de Jesus. E nós precisamos nos ater
que antes de Jesus eram só médiuns, e médiuns de provas e expiações. Profetas são médiuns. Moisés era um anjinho distante, muito distante disso. Segundo, ele mandou matar, segundo os ditos bíblicos, milhares de pessoas. Elias, profeta, cortou o pescoço, cortou a cabeça dos seguidores de Baal. Jesus não. Jesus vem e diz: eu e o Pai somos um. Ou seja, eu estou intimamente ligado com o Pai. Ou seja, ética, eu conheço cosmofísica, matemática, física quântica, marketing, pedagogia e assim sucessivamente. Por isso que ele era o Pai, ele tinha todo esse conhecimento. Nicho, vindo de Jesus, que condena a homossexualidade. Aí algum vai dizer, não, mas tem Paulo. Mas Paulo não é Jesus. Paulo é um espírito extremamente evoluído, mas não é Jesus. E é um espírito de provas e expiações, mais evoluído do que a média que ali se encontrava. Mas não é Jesus. Se você achar algo onde Jesus é categórico condenando a homossexualidade, você não vai achar, você vai procurar isso, não vai achar. Então, o conceito de certo e errado, ele tem a ver com o conjunto de crenças e valores. Que vive a homossexualidade, pai e mãe diz que é errado, e o vizinho diz que é errado, e a sociedade diz que é errado, ele vai tentar ocultar essa sexualidade. O id dele vai dizer assim, o id está errado, e o superego dele, que é o conjunto de conhecimentos, de valores, de cultura, que foi colocado nessa mente, em cima da sociedade em que ele se encontra, papai, mamãe, cuidadores, vai dizer assim, ser gay é errado, é sujo, é feio, né? Então o anjinho é bom? Nem sempre. Nem sempre o bonzinho é bonzinho, nem sempre o malvado é malvado, né? Por isso que o próprio que é bom, né? E para saber se é certo ou errado, tem uma... Você vai para o inferno? Será? Enfim, examinando a ética cristã, a cosmoética cristã, nós nos aproximamos do que é certo e errado. E muitas vezes o certo e errado não está na boca do papai, da mamãe, do marido, do filho, da vizinha, da sociedade. Por isso que o Cristo fala, né? Aquele que quiser me seguir e não quiser abandonar pai, mãe, esposa, filho, filha, não é digno de mim. E é o que nós fazemos. Muitas vezes nós precisamos dar um passo além da sociedade que nós nos encontramos, da cultura e da educação que papai nos gerou e nos entregou, né? E esse ir além não significa competir para que sejamos melhores e que sejamos o certo enquanto os outros estão errados. A nossa, e essa doutrina da reencarnação nos entrega isso. Não é possível haver uma régua de medida em relação ao outro. Quem sou eu em relação ao outro? Eu explico melhor, né? Digamos que, hipoteticamente, eu seja um gênio, extremamente inteligente, lancei 10 livros extraordinários, descobri uma lei química, ganhei um Nobel de literatura, hipoteticamente, né? E aí eu vou conversar com uma pessoa que é uma pessoa muito simples, muito humilde, com pouca cultura, com pouca educação, até falando um pouco errado, né? Eu posso chegar e dizer assim, eu sou superior a essa criatura. Porém, talvez eu tenha 1,5 milhão de anos como ser hominídeo. Cheguei nesse status com 1,5 milhão de anos encarnando e reencarnando como homem, ou como mulher, pouco importa. E pode ser que essa criatura tenha só 100 mil anos encarnando como homem ou como mulher. E pode ser que na próxima encarnação essa criatura seja tão ou mais inteligente que eu, que precisei de 1,5 milhão de anos. Então, a régua de medida da nossa progressão tem que ser sempre de nós para conosco. É melhor que eu seja melhor que eu ontem. Não é melhor que eu seja melhor que o fulano, que a Beltrana. É melhor que eu seja melhor do que eu ontem. E nesse conjunto de evolutivo e de cumprimento de etapas e de ascensão para estarmos em um planeta melhor e tomarmos melhores decisões, cada um de nós tem o nosso patrimônio. Nós não somos iguais. Eu gosto muito desse desenho, né?
Desafio é igual para todo mundo. Vocês têm que subir na árvore. O primeiro animal da esquerda pode até parecer um macaco, mas é um cachorro, tá bom? A hora que eu fui fazer a arte, eu não fui muito feliz, não sou um bom desenhista mesmo online, mas é um cachorro. Então, imaginamos que nós temos um cachorro, um pinguim, um pato e um peixe. E aí chega o nosso amigo aqui de paletó e fala assim, ó, o desafio é igual para todo mundo. Vocês têm que subir na árvore. O cachorro, ou melhor, eu falei cachorro, não, isso é um macaco, tá, gente? Está parecendo um cachorro, mas isso é um macaco. O macaco vai falar assim, tranquilo, subir na árvore é minha especialidade, faço isso em 30 segundos. Né? O pinguim vai falar assim, o que é uma árvore? O ganso, ou pato, vai dizer assim, eu posso até tentar voar, mas eu sou pesado, eu não vou conseguir. E o peixe sequer sabe o que existe fora da água. O desafio é igual para todo mundo, mas cada um tem o seu patrimônio de conhecimentos e as suas habilidades. Então, nós não podemos nos forçar a ser o que os outros alcançam, porque cada um de nós tem uma idade espiritual. Cada um de nós tem um conjunto de conhecimentos que foi oferido ao longo das encarnações. E cada um de nós recebeu de papai e mamãe um tipo de educação. Há uns bons anos atrás, um documentário para a TV Cultura sobre violência doméstica, né, violência doméstica. E estávamos no sertão das Alagoas entrevistando uma juíza quando a sua assessora direta invadiu. Nós tivemos um problema, estava chorando de fome, a mãe pegou uma colher, colocou a colher sobre o fogão, com a trempa do fogão acesa, colocou leite e depois, com a colher aquecida pela chama do fogão, colocou na boca da criança. Imagine o estrago que essa criança, a dor que essa criança não sentiu. Isso faz mais ou menos 25, 30 anos. Como é que será que está este homem hoje em dia? Será que ele é um pacifista, um intelecto, uma pessoa extremamente bem resolvida, amável, amorosa? Muito dificilmente. Porque aquilo que ele recebeu do mundo é completamente diferente do que eu recebi do mundo, do que você recebeu do mundo. Então, enquanto nós não tivermos uma sociedade pacífica, uma sociedade amorosa, nós teremos pessoas doentes entre nós. Né? Então, esse desafio de romper com o homem velho, romper com aquilo que não nos serve, para que nós possamos crescer, mas não só crescer, o eu que o outro é. Este adulto que há 30 anos atrás teve uma queimadura gravíssima, vindo diretamente da mão de sua mãe, que é quem deveria cuidá-la, cuidar dele, né? É um eu completamente diferente do meu eu. É um eu adoecido. Aliás, a própria mãe, para fazer isso, já era um eu completamente adoecido, já era um eu completamente machucado por essa sociedade de provas e expiações. Então, o desafio é igual para todos nós. Que desafio é esse? Está muito bem explicitado no Sermão do Monte, né? E não é quando Jesus fala das bem-aventuranças, mas é lá adiante, porque ele fala das bem-aventuranças, lá adiante do sermão, ele fala assim, que brilhe a vossa luz. Note que interessante, não está aí, em nenhum momento, uma pergunta, ou um pedido. Não, é impositivo. Vocês vão brilhar, que o meu eu possa ser luz. E todos nós vamos alcançar isso. Cada um de nós, de acordo com o nosso tempo. E cada um de nós, a partir do momento do autoconhecimento. Por isso que a filosofia já fala da importância do autoconhecimento antes de Jesus. Né? Por isso que é importantíssimo para você, e aqui eu não estou falando em causa própria, não, tá? Porque eu sou psicoterapeuta, então pode dizer, está falando da importância da psicoterapia, porque quer ter por isso que eu estou falando. Faça terapia para que você possa compreender aonde é que está o teu eu, outros querem, para o seu eu. E é no setting terapêutico que você vai descobrir
como é que foi a tua infância, como é que foi a tua adolescência, como é que foi a tua estrada de acontecimentos ao longo da vida, para que você possa se aproximar do seu verdadeiro eu, daquilo que te faz, daquilo que faz sentido, né? Você pode chegar para uma pessoa e dizer assim, o que é que faz sentido para você na vida? Ter uma bolsa Prada. Tá bom. Praia, num domingo de manhã, chupar um picolé. Isso faz sentido para mim. Então, nós todos somos que faça sentido para nós e que não faça mal para o outro. Pronto. Essa é a maneira mais simples de nós entendermos como nós devemos andar na vida, né? Dentro desse conjunto de valores da sociedade, eu trouxe esse outro slide, né? Família é coisa sagrada, né? Só para a gente ver como esse conceito de certo e errado precisa ter muito cuidado. Eu trouxe esse slide para nós falarmos um pouco sobre o conceito de família. E família pode ser sagrada para mim, pode ser sagrado para Mariana, pode ser sagrado para você que está nos vendo, mas pode ser que não seja sagrado, ou melhor, muito provavelmente não será sagrado, para esse garoto que teve a sua boca queimada pela sua genitora, né? Porque foi na família que ele recebeu toda a ordem de violência e de agressão. Essa própria mãe já era uma pessoa doente, já era uma pessoa conturbada, porque fazer isso com a sua cria, né, contradiz a maternagem, ou seja, há algo de muito errado para esta mãe, que provavelmente também recebeu uma família disfuncional. Vamos um pouco adiante. Eu trouxe esse slide, a gente vê nesse slide, todo mundo confraternizando, à esquerda, à direita, né, no pé da seta aqui, nós temos uma menininha sentada que não está fazendo parte. Nós temos 3 meninos de um lado, 2 meninos... E se a gente refletir que para esses 3 e para esses 2 faz sentido a interação social, mas para aquela menina tem um outro tipo de interação social que é possível. Ela com uma outra amiguinha. Pode ser que ela, no conjunto, quando ela se encontre com 3, 4, 5, 6 pessoas, ela se acanhe. Mas quando ela esteja com uma amiga, com uma pessoa, ela se solte mais. Qual que é o certo? Quem está interagindo em grupo ou quem prefere interagir com uma outra pessoa? Não existe certo e errado. Então é importante, para essa menininha, para que ela possa ser ela, é importante que ela aceite a sua timidez, os muitas vezes melhores amigos do que aqueles que acabam tendo muitos amigos e muitas vezes não tão bons amigos assim, não tão... questão que é muito importante, nós até já falamos um pouco sobre isso, sobre esse difícil, né? É a questão do sexismo. Sexismo é o preconceito relativo à identidade sexual ou de gênero que rotula costumes e pauta comportamentos, né? Uma menina, mas se a menina quer jogar bola, um menino errado, pode ser errado para mim, mas se o menino se sente bem brincando com bonecas, né? Muito provavelmente este errado está em mim, né? E cada vez mais a sociedade está caminhando para deixar esta polarização. A gente vive um mundo muito polarizado. O certo é ser direita. Não, o certo é ser esquerda. Show para o capitalismo, show para o socialismo, né? E me parece que, naturalmente, a sociedade está caminhando para um meio, para um centro. Há pouco tempo atrás, as mulheres, elas tinham profissões só de mulheres, elas usavam roupas só de mulheres, né? Elas não tinham acesso ao mercado de trabalho, elas eram muito mais sensíveis, muito mais delicadas. A mulher de hoje em dia, graças ao bom pai, né, ela está caminhando para não ser mais delicada, né? Ela está caminhando para ocupar profissões que eram do homem, né? E a mesma coisa o homem. Muitos de nós crescemos ouvindo, homem chora. Homem chora. Qual o problema de chorar? Então, hoje em dia, os homens estão ocupando um espaço menos polarizado, onde ele tem que ser menos macho, menos valentão, né? Menos agressivo. Então, nós estamos caminhando para uma sociedade onde o eu tenderá a ser mais respeitado do que o eu. Então, nós estamos vendo que tudo nesse nosso planeta está caminhando para um convite para que sejamos eu.
e não o que o outro quer que nós seja, né? Coloquei aqui essa imagem, né? Eu vou para a esquerda ou vou para a direita? Eu usei essa balança é muito interessante. Os mais jovens não se lembrarão, mas essa balança ela tem 2 pezinhos, e quando você ia no pediatra, você subia na balança, o pediatra passa o pezinho para um lado, aí a balança cai. O que ele fazia? Ele dava um tapa, o pezinho ia para o outro lado, caía. Não seria muito melhor aonde ele vai? Polos, e para mim e para o coletivo, contigo, pergunta, que tal você? Nós não dizemos não para o outro, ou porque o outro espera de nós, nós estamos dizendo um enorme, um gigantesco não para nós próprios. Então tá aí o convite para que sejamos íntegros conosco mesmos, para que possamos ser eu. E para finalizar, se há tanto em mim que não sou eu, o que é eu? Essa é uma pergunta para você levar para sua mente e raciocinar o quanto você não tem deixado de ser você para agradar a você. E na dúvida, é só perguntar o que Jesus faria. Pronto, está resolvido. André, maravilhosa explanação. Me fez aqui pensar tantas coisas, mas a dificuldade é a gente se posicionar para o mundo. Eu acredito que seria essa construção do eu. Como é que eu me posiciono no mundo, dentro daqueles princípios e valores morais, porque nós temos os nossos princípios e existem os valores morais. Eu sempre brinco com isso. Os princípios é aquilo que a gente não negocia conosco mesmo. É aquela questão que você tocou bem. Falou assim, muitas vezes o que é certo para um é errado para outro. Né? Então, assim, o princípio é aquilo que é errado para mim, eu não negocio de jeito nenhum. Eu deito, eu durmo no travesseiro, mas isso eu não faço, nem por dinheiro no mundo, nem pela toda a fama do mundo. Eu falo que esse é o princípio, né? E é difícil a pessoa reconhecer os seus próprios princípios por conta das comparações que nós temos aí na questão social. E quando a gente fala de valores morais, é tudo aquilo que a sociedade fala para nós. Olha, isso é certo, isso é errado. E é interessante que você colocou aqui no final que nós estamos tentando caminhar, porque, como você bem disse, né, temos uma polarização muito grande, mas nós estamos tentando caminhar para um equilíbrio, de procurar olhar os dois lados e falar, não, isso aqui tem algo de bom, eu posso aplicar. Isso aqui não é bom, isso aqui prejudica o outro. Sempre partindo daquele princípio. O que eu estou fazendo causa prejuízo para mim? Causa prejuízo para o outro? Se não faz, pode ir, que aí não tem erro. Eu acredito que seria isso que Jesus faria. Seria nesse sentido, André? Sabe, Mariana, uma vez eu vi, uma das coisas que eu amo no Brasil é para-choque de caminhão. Acho para-choque de caminhão um negócio extraordinário, porque tem umas frases ali. Uma vez e eu li uma. Se o mundo inteiro estiver contra você e só Deus ao seu favor, se o mundo inteiro... Que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Certo? Ele precisa ser mesmo. Às vezes, a gente pode não gostar de algo que o médium Y, o médium X, o médium Z diz ou sustenta. Mas todos nós, principalmente nós espíritas, nós entendemos que em Kardec há o bom senso. Uhum. Quando a gente vai à doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, dificilmente nós teremos dúvidas em saber se nós estamos acompanhados de Deus, mas contra o mundo. E se estivermos acompanhados de Deus, fiquemos em paz, já temos a maioria, e sigamos de acordo com essa lógica que precisa estar baseada numa ética, numa cosmoética. Eu nem chamo de ética mais, eu chamo de cosmoética, que é compreender o universo, ou melhor, já nem trabalho mais com o conceito de universo também, de multiverso, porque nós sabemos que existimos em um universo que inicia com Big Bang. O que há antes do Big Bang, nenhum de nós sabe, né? A física quântica fala dos universos paralelos, então cada vez mais nós precisamos trabalhar o conceito de multiverso. O que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou pensando? De que forma que eu estou agindo? De maneira a respeitar esta ética multiversal.
né? Este é o trabalho que nos compete fazer, né? Se não estou fazendo nada que fira essa ética, está tudo certo. Eu posso ser eu com muita tranquilidade. Não preciso usar a roupa que o outro usa porque é a roupa certa. Não preciso ter o mesmo gosto que o outro tem porque é o gosto certo. Tenho o meu gosto, tenho a minha roupa, tenho os meus costumes, tenho a minha maneira de ver o mundo. E se a minha maneira de ver o mundo e agir no mundo não faz mal para ninguém, nem para o meio ambiente, nem para a sociedade, está tudo certo. Mas aí é que tá. Esse eu acredito que é o desafio, né? Porque nós ainda somos guiados ainda pelas influências externas. É interessante que você tocou no assunto das redes sociais e a gente fala, eu falo que existe também, além da questão do homem, né, que faz influência, né? A gente não pode esquecer que existem os influencers espirituais. Aqueles que ficam por trás, inclusive aguçando para que o outro tenha vaidade, para que o outro tenha comparação, porque quanto mais baixa a vibração, mais esses influencers espirituais negativos fazem com que a gente permaneça dessa forma, vamos dizer assim, hipnótica, né? Em comparando um ao outro e não desperte, porque a proposta de Cristo é esse despertar para esse multicosmo. Só que parece que nós ainda somos mais anestesiados, né? E existe uma equipe aí que trabalha para isso, né? Que vai contra as leis universais, as leis do amor, que praticamente porque ainda não entenderam a lei do amor. Tá certo? O raciocínio ou não? Pois é. Olha o certo e errado aí de novo. Mariana, tá muito certo. Tá corretíssimo o seu raciocínio. Por outro lado, mas por outro lado, existe uma maneira de lidarmos com este mundo, principalmente nós cristãos. É interessante, os cristãos são maioria na Terra, filosófico, religioso, que ostenta a maior quantidade de pessoas no planeta Terra. Recebe o Cristo, né? Pronto, então tá bom. Então, o Cristo, ele andava de Ferrari? Não. O Cristo participava de festas regadas a sexo mal. Para a gente ter essa resposta, e na verdade, se a gente for a Buda, igualmente, se a gente for a Krishna, igualmente, bom, eu também não sou. Eu sou espírita, eu não sou religioso. Né? Eu também não sou. Mas eu sou inteligente. Né? Então, eu vou estudar as filosofias. O que as filosofias e as ciências me trazem? Né? As filosofias, o ter nos leva ao adoecer. Já desde Sócrates, já se fala que esta burma, este desejo de nós buscarmos as filosofias e as ciências. Você quer ver uma coisa? Rapidinho. No ano de 2019, na cidade de São Paulo, nós tivemos um simpósio na Escola Paulista de Medicina. Um simpósio sobre cardiologia. E um dos cientistas, um dos médicos, ele separou 2 grupos de doentes cardíacos. E separou esses 2 grupos por o grupo que era formado por pessoas que diziam que tinham mais facilidade em perdoar, que se magoavam menos e que esqueciam com mais facilidade acontecimentos doloridos que se deram ao longo da sua vida. O outro grupo era formado de pessoas que eu não perdoo o que minha tia fez há 23 anos atrás, às 7 horas e 53 minutos do sábado. O que ele percebeu ao longo do tempo? Que os pacientes cardíacos que não perdoavam, que se magoavam e guardavam ressentimentos ruins dentro de si, tinham pior qualidade de vida ou muitas vezes acabavam vindo a morrer, enquanto que o outro grupo
tinha melhorias em seus problemas cardíacos e vida mais qualitativa e longeva. Então vem a sociedade, vem a ciência comprovar aquilo que a filosofia e o Cristo e os pacifistas já falam há muito tempo. Então nós não temos desculpas hoje para ter dúvida entre o certo e o errado. Ô André, eu perdoo 70 vezes 7 vezes. Jesus já falou para nós sem cogitar nada. Olha como é que ele era doutor das almas, gente. Pois tá tudo na filosofia e nas ciências, basta que nós a sigamos, né? Menos TikTok, gente, por favor. Menos TikTok, menos Instagram, ou melhor, vamos escolher aquilo que a gente segue. No TikTok e no Instagram tem muita coisa boa, escolha as coisas boas. O André, lembra uma vez que eu estava conversando num desses estudos, e eu falei, gente, todo mundo espera Jesus voltar. Eu falei assim, mas gente, vocês acham que Jesus ia voltar como? Como TikToker, fazendo dancinha? Hashtag me siga 2000 anos? Não. Provavelmente, se ele retornar, ele vai retornar como um homem comum, em um lugar que precisa de amor, e ele passaria por tudo que ele passou novamente para ensinar o amor, ali na prática. Que muitas vezes somos bondosos na teoria, porque é fácil falar de amor aqui nas redes sociais. E no convívio familiar, e no dia a dia, você colocar em prática é outra conversa. Eu fico imaginando assim, Cristo não iria ser TikToker. Aí o rapaz pegou deu risada, porque ele falou assim, Mariana, não é bem... Eu falei, não é, ele não se posicionaria desse jeito. Ele ficaria escondidinho, nem falaria que foi Jesus. A humildade dele não deixa... iria simplesmente falar, não fui Jesus, eu só sou uma pessoa que está ajudando pessoas que precisam de ajuda. E é interessante quando a gente fala do eu e do posicionamento, nós temos grandes pessoas que trazem o seu exemplo de vida em amor, caridade ao próximo, só que muitas vezes a gente esquece daquela senhorinha que fica lá na esquina, que tem uma xícara de café e um bom papo, um bom ouvido, e está sempre sorrindo. A vida dela pode ter todos os problemas do mundo, mas ela está sorrindo e ela te ouve e ela te dá um abraço. Muitas vezes a gente esquece daquela senhorinha, daquele senhorzinho. Fica à vontade. Aquela pessoa que traz, né, dentro daquela simplicidade, como teve um momento que você disse, eu posso ser a pessoa mais toda intelectual do mundo, e aquela pessoa com quem estou conversando não pode ter toda aquela intelectualidade, mas o amor que ela tem, muitas vezes é muito mais evoluído que eu. E por isso que a gente não pode fazer comparação, muito menos subestimar o outro, né? Pois é, e a doutrina da reencarnação, ela traz esse convite, né? Porque ela nos dá, desde cara, ela nos diz, olha, cara, você não tem ideia de quanto tempo você está aqui. Você não tem ideia do que você fez, do que você aprendeu. Pro certo e pro errado, as bobagens que você fez e os acertos que você cometeu. Nenhum de nós tem essa ideia, né? Então, nós podemos nos surpreender positivamente ou negativamente, né? E é bom que a gente não saiba, por isso que Deus nos deu o esquecimento, senão talvez nós nos envaidecêssemos, ou pior, ficaríamos muito mal. Meu Deus, olha o que eu fiz há 2, 3 encarnações atrás, né? Olha que peso. Não, então a gente esquece, o tribunal da misericórdia divina, né? Que é de uma qualidade e de uma quantidade de recursos para que nós estejamos bem, né? Imagina, nos protege de nós mesmos, né? Faz dormitar o meu velho eu para que nasça um novo eu. Então eu faço um convite a você que está nos acompanhando. Se você segue Jesus, né? Se você é de fato cristão, se você segue Krishna, se você segue Buda, se você segue os grandes pacifistas da humanidade, né, os grandes filósofos e os grandes cientistas, busque informações com eles, né? Não fique em cima de informações que falam do hoje que se dane o amanhã. Nós vivemos um ideal, né? O que a doutrina da vivência única, ela é complicada, porque a vida é curta, o que vale é hoje. Não, a vida não é curta.
Fica uma A vida é eterna. rasa, né? É uma existência rasa, porque os grandes mestres, eles são profundos. Um mestre que eu gosto muito da antiguidade é Aristóteles. Eu sou fã eu li o livro Ética Nicômaco, quando ele fala sobre a eudaimonia, que é a busca da felicidade, que é o equilíbrio entre o excesso e a falta. E Jesus, ele conseguia plenamente trabalhar o excesso e a falta. Ele tinha todas as virtudes, até inclusive a temperança, que muitas vezes a gente acha que tudo que a gente não pode gozar dos bens terrenos porque é pecado. Não. Tempero, equilíbrio, você pode usar, mas desde que seja equilibrado, tudo comedido. Eu sou fã do Aristóteles. Esse livro, para mim, é o meu guia de cabeceira mesmo. Ele é fantástico. Olha, eu diria, viu, Mariana, se nós tivéssemos condições de estudar a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, né, todos os livros assinados por Allan Kardec, e mais 3 ou 4 filósofos, pode escolher aí, até os niilistas tem coisas muito boas neles, né? Porque eu vejo que a negação de Deus que eles fazem, boa parte deles, não é uma negação do Deus divino, da questão 1 de O Livro dos Espíritos, mas é a negação daquele Deus pintado no alto da Capela Sistina, que cria Adão e ao mesmo tempo aponta o dedo, dizendo, olha, cuidado comigo. Né? É esse Deus que eles estão destruindo. Né? Esse é o manual para a felicidade e para o bem-estar, sabendo que nós nos encontramos em um planeta muito desafiador e que nós precisamos agir de acordo com o nosso melhor, com as nossas potencialidades, para que possamos sair desta vida melhor que entramos. Já tá bom. Perfeito, André. André, você tem mais alguma colocação para nós? Mais algo? Não, agradecer. Agradecer, Mariana. Obrigado, Mariana. Obrigado a todos da Agenda Espírita Brasil. Obrigado a você que nos acompanhou. Um grande beijo no seu coração. Muito obrigada. Obrigada também a todos vocês que assistiram. Nossa, foi um assunto maravilhoso que aqui ficaríamos por horas discutindo, né? Porque falar do eu aqui é uma gama eu falo assim, é uma gama de subtítulos, né? É o eu perante eu, é o eu perante a sociedade, é eu perante Deus, é eu perante a minha criação. Então, assim, é eu perante porque são várias personas, né, que nós temos, né? Então, como você coloca, né, a questão do id, do ego, né, e o superego, né? E o eu, ali, quando a gente fala, o ego é ruim, não, gente. O excesso do ego é que faz com que a gente nos colocamos no centro do mundo. Mas é o ego que dá essa ponderação do que eu tenho que dar uma maneirada e do que eu tenho que ser mais sublimado, vamos dizer assim. Que é o id, que é o superego. Então, se a gente for falar, nós vamos ficar falando aqui por horas, porque existem várias subdivisões, né? Essas personas que nós criamos, né? É eu perante a sociedade, eu perante a família, eu perante a comunidade, são várias, né? E eu agradeço de coração a sua participação, espero que seja uma de várias, né, para a gente poder desmembrar aí. E eu agradeço a todos vocês que participaram aqui conosco, que nos assistiram. Espero que, se essas informações foram importantes para vocês, compartilhe com aquela pessoa também que vocês gostam. Porque nós compartilhamos muita coisa, muita porcaria por aí. Mas coisa boa a gente esquece de compartilhar. Então, vamos compartilhar coisa boa. Vamos compartilhar informação que faz com que a gente cresça, não que a gente diminua. Correto? A recomendação. E que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Agenda Espírita Brasil. Aqui você encontra eventos nacionais e internacionais, notícias e conteúdo espírita de qualidade, atualizações diárias em palestras, estudos, vídeos, textos e mensagens para você estudar a doutrina espírita. Acesse agora mesmo www.agendaespiritabrasil.com.br. Consolando ou esclarecendo, a Agenda Espírita Brasil leva o espiritismo para todos os corações.